Ver o início dos tempos. Provavelmente todos nós já sonhamos com isso e os investigadores descobriram agora como funciona. Por outras palavras, como podemos ver todo o caminho de volta ao início do cosmos e a criação do próprio tempo. Fica atento para fazeres uma viagem pelo espaço e pelo tempo comigo e, se gostares, fico galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, porque é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo a ainda mais pessoas. Obrigado, malta, e sejam bem-vindos. Não é pouco tempo que temos, mas sim muito tempo que não usamos, disse o antigo filósofo Sêneca. E uma coisa é certa, o tempo é o recurso mais raro do universo. Por muito rico que sejas, não podes comprar muito mais tempo. E mesmo que nós, humanos, acabemos por ultrapassar a nossa mortalidade através da tecnologia, isso não altera o facto de o tempo continuar a ser limitado, porque, a dada altura, até o universo morre. Por isso, não admira que estejamos tão fascinados pelo tempo. E é por isso que os físicos há muito que procuram uma explicação para o que é o tempo. Mas não é assim tão fácil de dizer. Por isso, antes de avançarmos, vamos jogar um pequeno jogo. Escreve nos comentários como definirias o tempo, o que é o tempo. Estou ansioso por ouvir as tuas tentativas e prometo que vou responder o mais possível. Basicamente, o tempo pode ser visto simplesmente como uma cadeia causal que descreve a sequência de acontecimentos. Se eu empurrar um dominó, isso leva a uma reação em cadeia causal. E a totalidade dos efeitos causais individuais pode ser descrita como tempo. Mas não fiques muito entusiasmado. Não é assim tão simples, como sabemos desde Einstein. Na teoria da relatividade especial, o tempo é considerado como parte de um contínuo espaço-tempo tetradimensional que pode deformar-se e é influenciado pela gravidade. Conheces isto de filmes como Interestelar, em a gravidade, neste caso de um buraco negro maciço, não só afeta o espaço, como também deforma o tempo e causa o que é coloquialmente conhecido como viagem no tempo. Se passares 5 minutos ao lado de um buraco negro como Gargantua de Interestelar e depois voltares à Terra, onde o tempo foi menos influenciado pela gravidade, a perceber-te-ás de que passaram muitos anos. Portanto, se o tempo faz parte do contínuo espaço-tempo quadridimensional, então existe de alguma forma, não é verdade, e não é apenas uma sequência de uma cadeia causal? Mas se o tempo existe de facto por direito próprio, onde está? Como tudo o resto, teria de estar ancorado de alguma forma a um nível subatômico. Tudo nesta sala pode ser rastreado até as estruturas mais pequenas a nível quântico. Tu és apenas um arranjo especial de quarks. És, claro, a mais bela coleção de quarks que alguma vez vi. Mas parece que não existe uma partícula subatômica do tempo. Pelo menos, ainda não a descobrimos. Podemos medir o tempo com grande precisão, mas também não há provas, por exemplo, de que funcione de forma diferente a nível subatômico do que no macrocosmo. A maioria das teorias sobre a natureza do tempo baseia-se em modelos matemáticos e observações no macrocosmo. Mas ainda não foram confirmadas a esse nível atômico. Portanto, em suma, podemos dizer, é óbvio que o tempo existe de alguma forma, olhando para os meus cabelos brancos, mas não fazemos ideia do que é realmente. Apesar de desempenhar um papel tão importante no cosmos. Afinal de contas, todos os desenvolvimentos cosmológicos ocorrem numa escala de tempo. O Big Bang, por exemplo, que, segundo a opinião dominante, criou o universo, aconteceu num determinado momento, há cerca de 13,8 mil milhões de anos. Se este foi o início do espaço, deve ter sido também o início do espaço-tempo. E quão fascinante seria se pudéssemos olhar para trás, para esse ponto. Alguns de vós, espertalhões, vão agora objetar: cada olhar para o espaço é um olhar para trás no tempo. Sim, é verdade. Os nossos olhos são basicamente máquinas do tempo. Vemos as coisas como eram quando a luz estava a viajar, a galáxia estava a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Por isso vemo-la como era há 2,5 milhões de anos, vemos o Sol como era há apenas 8 minutos e assim por diante. Mas, infelizmente, a parte inicial do espaço está escondida da nossa vista. Só quando o cosmos arrefeceu o suficiente, quase 380 mil anos após o Big Bang, é que os eletrões e os núcleos atômicos se puderam combinar para formar átomos completos. Nesse momento, a luz deixou de ser absorvida e passou a poder atravessar sem obstáculos a matéria agora eletricamente neutra. Por outras palavras, o cosmos tornou-se transparente. E até este momento podemos olhar para trás e ver uma parede gigantesca e abrangente, a radiação cósmica de fundo. Não é possível olhar para trás, pelo menos na gama óptica. Por isso, temos de a contornar de alguma forma, e é aí que entram alguns cientistas, que dizem que podemos olhar para o início do próprio tempo. O Dr. de Epingar, que está envolvido, diz: não podemos ver o universo primitivo diretamente, mas talvez o possamos ver indiretamente, observando a forma como as ondas gravitacionais desse tempo afetaram a matéria e a radiação.
As ondas gravitacionais são perturbações no espaço-tempo causadas pela atração gravitacional de corpos celestes. Quanto mais pesados os objetos, mais pronunciadas são as distorções no espaço-tempo. Por exemplo, quando buracos negros ou estrelas de neutrões, ou seja, objetos incrivelmente densos, colidem, o espaço-tempo começa a tremer de forma notável. E cientistas inteligentes na Terra podem medir isso com instrumentos muito caros. E a ideia dos investigadores é a seguinte: e se pudéssemos seguir as ondas gravitacionais do início do cosmos e assim obter informações sobre o início de tudo? O Big Bang foi obviamente um acontecimento que libertou uma enorme quantidade de energia e que deve ter feito vibrar o espaço-tempo. No entanto, o Big Bang ocorreu há alguns dias, o que torna um pouco difícil detectar a gravitação muito precoce. Atualmente, a nossa tecnologia ainda está limitada à detecção de ondas gravitacionais na área da colisão de massas estelares, buracos negros e estrelas de neutrões. Não há sinais de ondas gravitacionais primordiais do Big Bang. Mas os investigadores desenvolveram agora um método revolucionário para o efeito, no contexto da física dos plasmas. Não tem nada a ver com a doação de plasma sanguíneo, que era como eu ganhava muito dinheiro quando era um estudante pobre. Quando a temperatura aumenta, as substâncias passam sucessivamente do estado sólido para o líquido e depois para o gasoso. Se a temperatura aumentar ainda mais, forma-se um plasma, razão pela qual este é também conhecido como quarto estado da matéria. E os investigadores utilizaram agora a propagação de ondas eletromagnéticas através do plasma como uma simulação das ondas gravitacionais no universo e estabeleceram uma série de equações que descrevem o que procurar quando as ondas gravitacionais viajam através das estrelas e do gás nas profundezas do espaço, ou, como diz de Eppengarg. Basicamente, aplicamos a maquinaria das ondas de plasma a um problema de ondas gravitacionais. Trata-se de uma forma engenhosa de utilizar métodos de investigação terrestres para descobrir mais sobre o elusivo fenômeno cósmico da gravidade. E os investigadores conseguiram, de facto, fazer uma descoberta muito interessante. A propagação de ondas gravitacionais através da matéria produz um sinal detetável, por exemplo, alterações na luz produzida por estrelas ou enormes nuvens de gás nos espaços entre as estrelas. Estes sinais podem revelar ondas gravitacionais que estão atualmente para além da nossa capacidade de detecção. Por exemplo, as sinistras ondas gravitacionais do Big Bang desde o início dos tempos. Com este método, temos a chave para um olhar indireto no tempo até ao Big Bang. E já estou a ver os teus olhares céticos, mas podemos ler todo tipo de coisas a partir das ondas gravitacionais. Como as ondas gravitacionais são geradas pela aceleração de massas, podem dar-nos informações sobre o movimento da matéria e da radiação no início do universo. Por exemplo, como é que os elementos se formaram? Como se formaram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias? Podem também dizer-nos como a expansão do universo mudou ao longo do tempo, pondo fim a uma eterna discussão sobre a constante de Hubble, ou seja, a taxa que o cosmos está a crescer. E as ondas gravitacionais primordiais podem também ajudar-nos a compreender melhor a natureza da energia escura e da matéria escura, que juntas constituem cerca de 95% da energia do universo. E das quais ainda não temos praticamente nenhuma pista. Assim, parece que existem marcas invisíveis do tempo após o Big Bang espalhadas por todo o cosmos, que poderíamos ler com um novo método inspirado na física dos plasmas e assim obter respostas às maiores questões de todas. Deixa que alguém diga que a ciência não é hesitante. Então, os investigadores descobriram que estas ondas gravitacionais fracas geram um sinal que podemos ler. Agora só falta alguém fazê-lo para que possamos realmente ter um vislumbre do início dos tempos. Por falar em tempo, desde o início deste vídeo, viajaste vários milhares de quilômetros pela galáxia, não é brincadeira. O movimento do nosso sistema solar é muito diferente do que pensas. E podes ver o incrível e verdadeiro movimento no vídeo abaixo. Por isso não te esqueças de dar uma vista de olhos. E se quiseres apoiar o meu trabalho, dá uma vista de olhos na minha loja espacial. Lá encontras as t-shirts dos vídeos, meteoritos verdadeiros, planetas de peluche e muito mais. Cada compra ajuda-me a manter o canal a funcionar. Caso contrário, vejo-te no próximo vídeo. Cuida-te, pessoal!